microfone, a gente reposiciona eles. Eu primeiro, uma palavrinha rapidinha e depois deixo vocês à vontade, né? Posso começar? Então, pessoal, primeiramente, boa tarde, né? Quero agradecer a presença de todos vocês. Mais uma vez, nos atendeu com muito carinho. Tem alguns aqui da imprensa que eu ainda não conheço, faz tempo que eu deixei o futebol e retornei agora, né? E vou tentar conhecer um por um da imprensa, os membros da imprensa. Antigamente não, eu conhecia todo mundo, né? Mas hoje, infelizmente, é tanta gente nova fazendo a imprensa esportiva de Campina Grande, são vários blogs, né, que muitas vezes eu recebo ligações, convite e não consigo atender a todos, né? Mas estou aqui à disposição para vocês fazerem as perguntas. Ronald Amaral, Emanados Futebol Clube, TV Nordestina. Presidente William, do William de 2018 para o William agora 2026, o que de novo você pode trazer para a gestão do Campinense Clube nesse momento? De William de 2018 para 2026, só mudou a idade. Evidentemente a fisionomia um pouquinho, né? Mas eu trago toda uma experiência desde 2003, né, que atuo dentro do Campinense Clube. Como todos vocês sabem, eu comecei em 2003 como colaborador. Depois me tornei presidente em 2011. Eu não vou falar mais para trás, porque senão a história vai ficar muito longa. Tornei presidente em 2011 e até 2018 estive à frente do clube como presidente. Entendo que nós fizemos uma grande gestão, não apenas no futebol, mas também no patrimônio do clube. E eu trago essa experiência, né? Estou assumindo o clube, né? A partir de hoje. Eu não poderia falar antes, porque eu estava como presidente interino, né? Hoje eu me torno presidente de direito e volto, confesso para vocês que volto com o mesmo entusiasmo, evidentemente com muito mais responsabilidade, porque o clube hoje requer mais responsabilidade, mais discernimento e, principalmente, mais sabedoria para que nós possamos enfrentar, né, as adversidades, que são muitas. Boa tarde, William. Boa tarde, Tiago. Pedro Araújo, do Plataforma Rangel. O relatório divulgado após a destituição de Torreão do cargo de presidente fala sobre o período de março a maio. Primeiramente, antes disso, como era que o Campinense pagava as suas contas? E alguém detectava algum problema no trato das finanças do clube? Olha, eu não vou adentrar na questão de relatório, mesmo porque eu convidei o presidente do Conselho Deliberativo para justamente dar para vocês essa resposta que, na verdade, eu não tenho. Eu não me inteirava do dia a dia do clube, né, não participava da administração. Então, daqui a pouquinho, o presidente do Conselho Deliberativo vai te responder, ok? Se quiser, eu posso adiantar logo, vocês podem estar captando. Mas Tiago, depois, quando eu terminar, aí você vai... Não, você que sabe. Porque você fica mais à vontade, certo? Não, tudo bem. Mas pode seguir. Ô William, nesse período desses 30 dias, você que até então era vice-presidente do Flávio, vocês tiveram algum tipo de conversa, algum tipo de reunião para tentar acertar o que ficou pendente e o Flávio voltar, ou a relação acabou mesmo e você vai seguir à frente do Campinense
sem contar com ele? Olha, infelizmente eu não fui procurado, né? Às vezes que eu fui procurado, foi no momento em que o Campinense iniciou a pré-temporada, né? Eu tive alguns problemas de saúde. Em seguida, minha filha foi internada na UTI, passando vários dias. Então, eu passei por um momento de dificuldade muito grande e, mesmo assim, nesse período, eu procurei ajudar. Ajudar com viagens, ajudar no dia a dia aqui, né? E, sabendo da dificuldade que o Campinense passava, né, eu nunca deixei de ajudar, independentemente de gestão. Mas, nesse período, não fui procurado, né? Eu entendo até que, com esse afastamento, as pessoas acham, as pessoas não, os dois que foram afastados, inclusive, falaram ou andam falando por aí que houve traição, que houve golpe. Mas, pessoal, se eu quisesse ser presidente, eu tinha sido lá atrás, eu recebi tantos convites, por que eu iria tomar uma gestão na qual eu era vice? Não tinha nenhum sentido. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. O Conselho Deliberativo tomou atitudes que foram necessárias, né? E se, na verdade, o Conselho não tivesse tomado as atitudes que tomaram, pode ter certeza que isso aqui ia continuar de mal a pior. Então, não houve nenhuma conversa, ninguém me procurou. E, assim, eu acho que deveria até ter tido essa conversa. Mas antes eu recebi muito insulto, né? Inclusive que eu, juntamente com alguns membros do conselho, com um ex-colaborador, a gente queria dar esse golpe, eu não entendo por quê, né? Isso chegou para mim através de mídias sociais. Depois eu me certifiquei, achando até que era uma brincadeira ou alguma mentira, mas depois eu me certificando e vi que haveria veracidade nas palavras das pessoas, né? Então, nesse período, eu procurei ficar na minha, tranquilo, me ausentar e não ir para o confronto. Eu deixei que o conselho resolvesse. E como foi resolvido, né? De uma maneira isenta, de uma maneira profissional. Estou aqui na presença do presidente do Conselho Deliberativo, né? Já agradecendo pelo trabalho. Na verdade, houveram tantos conselhos deliberativos na minha gestão e, assim, muitas vezes a gente precisava que o conselho tomasse atitudes e quase ninguém conseguia juntar sequer um conselheiro para uma reunião. Então, esse conselho, na verdade, tem se reunido para justamente dar um apoio à gestão, à diretoria executiva. Foi feito isso durante todo o tempo, inclusive elegendo o presidente destituído, Flávio Torreão. Eu fui um dos que corri atrás, pedi voto. Todos esses conselheiros que hoje votaram pela destituição do ex-presidente Flávio Torreão, votaram nele também. Então, assim, não há por que as pessoas, de repente, se voltarem contra ele. Muito pelo contrário, as pessoas se voltaram contra as atitudes dele. Então, se não toma pé da situação nesse momento, se não faz alguma coisa, vocês podem ter certeza que no próximo ano a gente não teria nem sequer um time para colocar na Copa Paraíba. Muito embora que a Copa Paraíba acontece no final de novembro para o início de dezembro. William, boa tarde. Queria que você falasse, apesar do Thiago daqui a pouco entrar na parte de
Qual foi o momento exato assim, que você enxergou que seria importante fazer essa intervenção, né? Porque até então, enquanto a bola estava entrando, né, no Campinense, até a semifinal ali, naquele jogo, a gente não ouvia notícias negativas no clube, né? Até que a bomba estourou, que foi a questão dos salários atrasados, né? A questão de funcionários também. A gente tem informação que tem funcionário que até hoje procurou o Flávio e não recebeu mais nenhum retorno. Foi a partir daí, dessa questão salarial, de outros assuntos, que você, até quando você pode abrir a caixa preta do Campinense hoje para o torcedor? Olha, como eu disse, essa fala vai para o presidente do Conselho Deliberativo, né? Em nenhum momento eu busquei, procurei, né, incentivei de maneira alguma. Agora, veja bem, se o Conselho começa uma investigação, né, com um campeonato em andamento, né, evidentemente, se algo desse errado, né, o que o torcedor ia entender? Ia entender que o Conselho Deliberativo tinha atrapalhado o projeto da diretoria executiva, né? Então, eu me atenho a falar só sobre o futuro do Campinense Clube. Essa questão de afastamento, de destituição, eu gostaria, por gentileza, que vocês se dirigissem, porque a pessoa apta a falar é o presidente do Conselho Deliberativo. Então, deixa eu perguntar. William, a partir de agora, quais serão as primeiras medidas tomadas? Você já falou de Copa Paraíba, que é a próxima competição. Fala aí pra gente, a partir de agora, de hoje, desse dia 3 de julho, como é que vocês estão planejando o Campinense? Olha, na verdade, a gente está fazendo, eu vou conversar, sentar com o Tiago, sentar com o departamento jurídico, que, por sinal, eu fui pego de surpresa quando eu pedi para que o advogado que nós temos, trabalhista, aliás, que nós tínhamos lá em João Pessoa, que é Rembrandt Asfora, quando eu fui procurado para defender uma ação, o mesmo me relatou que não tinha mais condições de continuar, né, na frente das ações trabalhistas do clube, porque ele estava servindo de chacota e não estava recebendo os seus honorários. Ninguém quer trabalhar de graça, né? E, imediatamente eu procurei um colaborador, um grande advogado que tem ajudado muito o Campinense Clube, né? Se trata de Felipe Fagundes. E, imediatamente a gente já contratou uma banca de advogado, que eu vou passar os nomes aqui para vocês, né? Então, os advogados são Felipe Fagundes, né, que esse reside em João Pessoa, Rodrigo Reu, né, que inclusive já nos ajudou aqui também em gestão passada, Roberto Gujão, que é bem conhecido, e o Wallace Silva. Então, a nossa banca passa a ter 4 advogados. Então, essas pessoas já estão tratando dos processos trabalhistas, né, que são muitos, né, principalmente esses bloqueios que vêm realmente trazendo desconforto. Olha, nós temos aí 4 folhas de salários para serem pagas aos funcionários. Essas folhas estão atrasadas. Nós temos dias trabalhados com jogadores, nós temos dias trabalhados com comissão técnica, nós temos vários fornecedores, nós temos uma banca de advogados no Rio de Janeiro que levou um calote de R$250 mil. Isso pode gerar um problema gravíssimo lá na frente e a gente ter dificuldade até de fazer um registro dos jogadores, né? Mas isso já é uma outra situação que, a partir de agora, a gente vai tomar providência, vai sentar com ele, vai ver uma forma de pagamento, de divisão. O mais importante é que a gente está querendo fazer com que a instituição volte a funcionar de uma maneira digna, mas
precisa de muito trabalho, né? Então, mais uma vez, eu estou à disposição do clube, né, com vontade de trabalhar, como eu disse, com grandes desafios, mas eu acredito que a gente vai buscar alternativas e vamos encontrar. É na dificuldade que a gente supera, né? Que a gente mostra o amor à instituição. É dessa forma que a gente quer resolver as coisas dentro do Campinense Clube, mas para isso a gente precisa principalmente do apoio das pessoas, principalmente do nosso torcedor, que sempre foi fervoroso, que sempre foi presente, e a gente precisa, né, que haja essa junção de força para que a gente possa sair dessa situação que realmente é uma situação muito difícil. Só para finalizar aqui, você fala, o Duano perguntou sobre você saiu em 2018 e retorna agora, né? Entrou no clube em 2011 como presidente, né? E passou esse tempo todo, 15 anos você retorna. A gente teve 2 eleições, teve do Lene e agora do Flávio com o teu apoio, mas que não chegaram nem a terminar a gestão. Como é que você enxerga o Campinense durante esse tempo todo rodando, mas voltando para as mãos do Willian Simões? Você enxerga isso como positivo? E você acha que o modelo associativo ainda no Campinense pode fazer efeito, ou você acha que o caminho futuro organizando seria a SAF? Olha, SAF, se fala muito em SAF, que o futuro tem que ser SAF, sim, eu até concordo. Mas a gente vê tantas SAF aí dando prejuízo às instituições, né? Campinense, sim, pensa em fazer algo diferente, né? Algo diferente, a gente já tem projeto pronto, né? Só está faltando parceiro e a gente vai atrás de parceiro. Ou seja, a gente precisa fazer tudo isso porque o Campinense não pode viver com o pires na mão. O Campinense tem que se tornar uma instituição autossustentável e, claro, nós estamos buscando parceria, né? Essas parcerias eu acredito que vão surgir. Inclusive, nós temos um projeto para cá, não de venda, como muitos pensam que é de venda, mas que não é. A gente não tem nenhum desejo de chegar e entregar o Renatão, né, para terceiro. O Renatão tem que ser do clube. Mas, gente, aqui tem tanta coisa para ser feito para que a gente possa trazer receita através desse patrimônio nosso. Então, em cima disso, nós criamos um projeto e nós vamos levar uma grande empresa e, se Deus quiser, esse projeto, né, será bem analisado e eu acredito que a gente vai ter uma resposta positiva em relação a essas medidas que estão sendo tomadas. Só para finalizar de vez. Willian, o que o torcedor pode esperar desse seu mandato, né? 2011 a 2018 você falava, o Campinense teve conquistas. O que é que o torcedor pode esperar nesse momento tão turbulento que o clube enfrenta? Olha, apesar das dificuldades que a gente tem enfrentado, como eu já te falei, com 100% das receitas bloqueadas, né, infelizmente a gente só tem uma receita oriunda de Team Mania, e que essa receita é bloqueada em 100%. Olha, nós tivemos agora no mês de março, para entrar agora no mês de julho, 80 mil de Team Mania. Aí o cara diz, é pouco dinheiro, mas a preço de hoje é muito dinheiro. Dinheiro que daria para poder regularizar todas as folhas dos funcionários. Dinheiro que daria para pagar pelo menos parte, né, de dependência com alguns fornecedores. Mas essa receita já foi bloqueada em 100% e, nesse momento, o nosso departamento jurídico trabalha com o objetivo de, pelo menos, desbloquear 40% para poder amenizar a situação dos funcionários. Minha preocupação maior nesse momento é com os funcionários, porque são aquelas pessoas que ganham pouco, aquelas tias da cozinha que foram despejadas, algumas pessoas que seus carros foram bloqueados. Então, gente, é uma injustiça muito grande quando se trata de um funcionário e que ele não recebe religiosamente
em dia. Eu sou empresário e, graças a Deus, eu nunca deixei de pagar. Aliás, eu pago lá, nosso pagamento lá é quinzenal. E se a quinzena vence na segunda-feira, eu faço questão de pagar na sexta-feira, né? Por quê? Porque a gente trabalha com organização. Evidentemente que a gente tem uma empresa constituída há 35 anos atrás, né? Mas se a gente não tivesse se preparado para isso, nada disso existia, não é verdade? E a mesma coisa, essa minha experiência de empresário, eu trago para dentro de um clube de futebol, né? E eu quero tornar isso aqui, com a experiência que eu tenho, tanto administrativa como também no futebol, eu quero, a partir de agora, como disse, com a presença de todos, com a ajuda de todos. Eu quero que o Campinense, mais uma vez eu vou repetir, esse clube se torne autossustentável. Ok. Agora, as perguntas são direcionadas ao Thiago Nunes. Vamos logo para a tua. Lembra ou quer que eu faça novamente? Pode fazer. Só que essa pergunta eu estou gravada desde ontem de noite. Eu sei quem mandou para você. O relatório divulgado após a destituição de Flávio Torreão do cargo de presidente fala sobre o período de março a maio, 3 meses no caso, né? Antes disso, como era que o Campinense pagava as suas contas? Alguém detectava algum problema no trato com as finanças do clube? Na verdade, o Campinense ele tinha as receitas antes de acontecer o fato após o dia 8 de março. Agora, o que acarretou no afastamento de Flávio Torreão foi justamente as receitas que vieram após o Campeonato Paraibano, por não ter pago a ninguém. Porque antes de acontecer esse fato, nós tivemos ali, por volta de setembro a fevereiro, o Campinense teve 2,5 milhões de receita. Se eu for falar só de janeiro a 7 de março, tirando o jogo do Campeonato Paraibano contra o Souza, o último jogo, nós tivemos uma receita de mais de 1.800.000 reais. Então, não há desculpa para dizer que não tinha receita, porque tinha receita. Agora, durante o Campeonato Paraibano, eu, como sempre estive aqui, os funcionários aqui são cientes disso, tem total e estrita prova testemunhal. Então, o que acontece? Essas pessoas viam que eu vinha para cá para tentar ajudar, diante das dificuldades que estava se enfrentando, diante da falta de experiência, tanto de Flávio como de Huerto, mas eu entendia, entendeu? Só que é o seguinte, no futebol não funciona nada apenas na emoção, na paixão. A razão, a racionalidade tem que existir, ainda mais quando se tem acordos a cumprir, com Justiça do Trabalho, para o recolhimento dos 20%, com assinatura junto aos advogados do Rio de Janeiro, porque após o recebimento da verba de Arthur Cabral, não recolheram nem os 20%, nem pagaram os advogados do Rio, né? Aí depois disso, o Flávio assinou um termo de confissão de dívida em euro com esses advogados. Depois disso, teve uma notificação extrajudicial e esses fatos, do dia 8 de março ao dia 8 de maio, ou até mesmo final de maio, chegando em junho, esses fatos foram surgindo de acordo com o tempo. E como eu atuo na área do direito, eu sempre dizia, a gente tem que colher provas. Não adianta chegar para Flávio ou para o Huerto, abrir um procedimento sem provas documentais. O que foi que a gente aguardou? Aguardou as notificações, seja, porventura vieram todas, de advogados do Rio, de fornecedores, certo? A questão dos funcionários. Todo santo dia um funcionário me ligava, um jogador me ligava, e com razão. Ora, na última reunião que teve aqui, no dia depois da desclassificação para o Souza, na reunião aqui de despedida, todos os jogadores, né, que estavam reunidos, Flávio informou aos jogadores que dia 25 de março, estaria pagando os jogadores. Chegou dia 25 de março, não pagou. Então foi que eu pensei, ora, ele deve estar fazendo um levantamento para justamente honrar os compromissos. Dia 30 de março, passou para o dia 30 de março, também não pagou. Depois passou para o dia 20 de junho, prometendo um dinheiro, dia de 20 de junho, que era o dinheiro de Arthur Cabral. Aí, quando eu soube, aí eu disse, espera aí, tem alguma coisa errada. Até porque o dinheiro que, porventura, tem de Arthur Cabral para receber do Campinense, que o Campinense recebeu ainda, é do Botafogo do Rio.
O Botafogo do Rio está devendo a vários clubes, não tem nem perspectiva de pagamento, já sofreu várias penalidades, transferban, que se fala, entendeu? Já sofreu várias penalidades. Quando é que vai pagar o Campinense? Não tem nem perspectiva, ou seja, prometeu um dinheiro que não existia. A resultado, os jogadores e comissão técnica se sentiram o quê? Mais uma vez traídos com relação a essa informação. Então, diante do que aconteceu no dia 8 de março, com o recebimento da renda do jogo do Souza, ficando livre pouco mais de 220 mil reais para o Campinense. 3 dias depois recebe 317 mil reais. Depois recebe 50 mil reais de PPV. Aí depois, mais na frente, recebe 7 mil reais de Timania. 7 mil reais. Por quê? Fevereiro, março e abril estavam bloqueados já pelos 20%. E a gente, aviso não faltou, deposita os 20% porque vão bloquear. E bloquearam. Chegou depois a segunda parcela da prefeitura, no qual o Flávio tinha ido para uma reunião do Conselho Deliberativo no dia 27 de abril. Falou para todos os conselheiros. Iria receber os 75 mil reais e iria pagar todos os funcionários com aquele dinheiro. Passou dia 8, chegou dia 8 de maio, eu soube que o Campinense tinha recebido. Dia 9, entrei em contato com os funcionários. Solicitaram a folha de pagamento? Não. Passou dia 8, dia 9, dia 10, dia 11. Dia 12, o Conselho Deliberativo se reuniu novamente. Encaminhamos mais os ofícios. Lembrem, em 27 de abril, nós tínhamos dado 10 dias para a Flávia explicar o relatório que foi do recebimento, que ele falou que o Campeonato Paraibano tinha custado entre 2 milhões e meio e 3 milhões de reais. Aí a gente queria saber, porque nós tínhamos a ciência que o Campinense tinha recebido pouco mais de 3 milhões e 147 mil. Aqui a gente nem acrescentou ainda a loja do clube no mês que o Campinense teve em dezembro. Aqui a gente não tinha nem acrescentado ainda algumas informações que ficaram vagas com alguns outros patrocinadores, mas, resumindo, ele também não constou, dentre elas, a venda dos títulos patrimoniais, o jantar de adesão que aconteceu em dezembro. Ou seja, o Campinense ele tinha uma receita de mais de 3 milhões e 200 mil reais. É tanto que, diante disso, 10 dias para ele explicar isso. Chegou o dia 12, mais 5 dias foi dado a ele, inclusive para explicar porque que não honrou o compromisso com os funcionários. Resultado, o que foi que eu recebi? Recebi uma mensagem muito grotesca, muito grosseira comigo. Aí eu disse, Flávio, foi você que foi à reunião do Conselho Deliberativo para dizer a todo mundo que você iria pagar. Inclusive o Conselho Deliberativo, o pessoal do Conselho disse, rapaz, vamos fazer uma campanha para ajudar a pagar os funcionários. Não precisa. Vamos receber esse dinheiro, eu vou pagar, vou quitar. Resultado, quando eu liguei, ele disse, não, mas eu paguei a passagem aérea. Poucos dias depois, a menina da passagem aérea manda mensagem para mim, cobrando mais de 39 mil reais de restante de passagem aérea que não foi pago. Ora, minha gente, pelo amor de Deus, será que isso tudo foi armado? Será que a gente criou tudo isso? Será que... E mais, o conselho, eu, como presidente do Conselho Deliberativo, se eu ficasse silente, se eu ficasse omisso diante disso, eu poderia ser responsabilizado. E eu poderia responsabilizar todos os outros conselheiros. Eu tenho compromisso com os meus conselheiros, com os outros 32. E esses 33 conselheiros que ajudaram a eleger Flávio Torreão. E eu vou botar mais 5 do Conselho Fiscal, os 38 conselheiros. Nós ajudamos a eleger Flávio Torreão. Quem realmente foi traído? Quem realmente foi esfaqueado pelas costas? Será possível que não dá para entender uma coisa dessa? É tão difícil. Quer dizer que agora... Não, vai dizer não, porque foi armado, porque estava tudo... Meu amigo, é o seguinte, se a gente quisesse, se as pessoas que elegeram Flávio e o Hélito quisessem, a gente tinha colocado o William de imediato para ser o candidato a presidente. Mas a gente aceitou a proposta de Flávio. Flávio quis ir para... Flávio, nós iremos lhe apoiar, sem problema nenhum, vamos lá, estamos juntos, sabe? Mas alguma coisa eu falo a vocês. No futebol não se trabalha apenas com a emoção ou com a paixão. Tem que ter a razão para que esses compromissos aqui não sejam deixados de ser pactuados, porque senão o clube hoje está com inviabilidade econômica, tanto de receitas presentes como de receitas futuras. Como o presidente bem falou, ontem o Campinense poderia ter recebido 80 mil reais de Atimania. Não recebeu por quê? Porque o juiz bloqueou 100%. 100%, porque o Campinense não vinha honrando com os 20%. Fora isso, tem a questão dos advogados do Rio, tem a questão que eu já falei. Eu não vou nem entrar aqui
num pormenores da questão da máquina de gelo, que até é ridículo esse assunto. Mas, infelizmente, aconteceu. E nós temos provas cabais, certo? Que também houve uma inverdade do Hélio. Bem, passado o dia 20 de junho, não foi apresentado nenhuma documentação referente aos fatos que nós solicitamos, que eu dei uma resumida aqui. Nos mandou três documentos, 3 tabelinhas de 2024, 2025 e 2026. Lembra, 2024 já tinha sido entregue. 2025 e 2026 até 19 de junho de 2026. As duas, sem nenhuma comprovação, sem livro caixa, sem nenhuma nota explicativa, entendeu? Aí, no dia 1º de julho, dia da reunião do Conselho Deliberativo, encaminharam um monte de papel, tiraram várias fotos, como sempre, fazem galhofa, fizeram vídeo para colocar o Conselho Deliberativo contra a torcida, achando que o Campinense Clube é o bar de Joãozinho lá no Catolé, o cabelo dentro lá da bancada para poder se servir. Eu acho que é isso que eu estou falando. É uma questão de respeito à instituição, respeito a esse clube centenário que faltou. E eu sinto muito, velho. Eu sinto muito. O que mais me dói no meu coração é porque a gente ajudou e a gente tinha uma grande amizade, sabe? E eu não poderia deixar de agir por conta disso. Pessoal, é o seguinte. Só complementando em relação às atitudes que a gente vai tomar daqui para frente. Através desse relatório e de algumas omissões que houveram no relatório, tanto omissão de receita, como superfaturamento de despesa. É em cima disso que eu tomei uma atitude, não sei se vai agradar alguém ou se vai desagradar alguém. Talvez vá desagradar a muita gente, né? Uma auditoria nesse clube será feita. Será feita a partir desse relatório, né, que foi elaborado e bem elaborado pelo Conselho Deliberativo. Por quê? O clube precisa, nesse momento, ser passado a limpo. E nós vamos passar esse clube a limpo. Eu já falei com o auditor, né, e em breve nós teremos essa auditoria. Eu preciso me cercar, porque lá na frente eu não sei o que vai realmente acontecer. Alguém vai pegar e dizer, não, isso foi na gestão de William Simões, como já aconteceu no passado, né? Que eu paguei muita conta das gestões anteriores e que depois colocaram na minha conta, aonde dizia que, às vezes que a Polícia Federal e a Polícia Militar, juntamente com a Justiça do Trabalho, tiveram aqui no clube para levar todos os pertences, colocaram na minha conta, e todos vocês sabem, eu tive que pegar, inclusive, matéria e provar que não foi na minha gestão. Né? Por quê? Aí eu pego, o cara, olha, se pegar a data, né, dessas duas ações da Justiça do Trabalho aqui dentro do Campinense Clube e pegar a data da minha posse, vai ver que não foi na minha gestão. Mas eu carrego isso comigo até agora e eu vou me cercar justamente por isso. Porque eu sei que isso aqui, esse relatório está muito bem fundamentado e sei também que existe muita deficiência. Então, é melhor contratar um auditor, porque essa auditoria será feita de uma maneira muito isenta, né? E que vai, na verdade, deixar eu, como presidente, desta vez de direito, mais tranquilo. Eu acho que é por aí, porque a verdade tem que aparecer e prevalecer. Esse é o caminho, e isso aí está dentro de um pacote de ações que nós iremos fazer a partir de agora. É porque, né, dentro da resolução, é bom que se saiba, o que o William está comentando aí, é que no final da resolução, certo? Assim, quem tiver lido, a resolução ela determinou o quê? Que seja aberto procedimento específico
para apurar a destinação das receitas não esclarecidas e o passivo remanescente com fornecedores, com especial atenção ressarcimento dos funcionários que utilizaram recursos próprios em benefício do clube, e dentre outros, entendeu? A exemplo do cartão de crédito de Fábio, que aqui está, né, que hoje, juros, então o resultado. Essa apuração, a própria resolução ela determina, e é isso que você está pensando. Ô, Tiago, só para finalizar, eu sei que vocês vão fazer a auditoria, vocês vão já adiantar, mas pelo relatório que você fez, existe um número aproximado do tamanho que a gestão Flávio Torreão deixou de rumo? Olha, o que eu acho interessante, esqueci o Davidson. Acho interessante, Davidson, é porque é o seguinte, quando entregou a de 2024, 2025, 2026, o relator ele entrou em contato comigo, quando ele recebeu esse relatório, essas três, e tirou foto de cada um. Né? Assim, o que é que acontece? Quando você olha para 2026, tem lá um superávit, para quem não entende, superávit é dinheiro em caixa. Tem lá, no final de 2026, um superávit de R$1.456.000. 2025. 2026. Sim. No final de 26? Sim. No final do 2026. Campeonato Paraibano. Tem um superávit lá, tem lá um superávit. Aí tudo bem, em 2025 tem negativo, 2024 tem negativo. Mas lembrem, 2024, Flávio só veio assumir efetivamente o Campinense depois da eleição municipal na cidade dele. Até lá, não era ele. Mesmo o Lênin tendo tido renunciado, quem estava aqui na gestão naquele momento pagou todas as dívidas do clube, as despesas do clube, inclusive pagamento de salário de funcionário, com os dinheiros da Time Mania. Fornecedores, deixou tudo quitadinho. Antes de começar 2025, o Campinense ele teve uma folha, sim, a ser paga, que foi em dezembro. Mas só depois começou a vir as receitas. Veio verba de Arthur Cabral, 2025. Veio a questão da renda contra o 13 também, que ajudou muito. Né? Teve o sócio-torcedor. Outra coisa que eu quero falar, que na contabilidade, que eu não vou entrar nesse mérito ainda, porque isso vai ficar para o auditor, que eu reparei, me desculpe se colocar, porque eu não achei. Não colocaram o sócio-torcedor de 2025 e não colocaram o sócio-torcedor de 2026, que tinha recebido apenas R$10.000. Ora, só em 2026, o Campinense recebeu, só em 2026, 116.603, só em 2026. Isso aqui já com os descontos do 20% da Justiça do Trabalho, porque a Justiça do Trabalho ela intimou a Ingresso S.A. para fazer o depósito lá, certo? E R$177.000, 696.35 quando foi iniciado. Ou seja, o Campinense recebeu 177 mil, só no período de 2026, 116 mil, só de sócio-torcedor. E isso aqui, até o presente momento, eu não achei. Espero achar. Porque eu disse assim, não, como a gente não vai debater sobre essas contas que estão sendo entregues, até porque isso é parte do Conselho Fiscal, e ao saber da questão da auditoria, eu achei importante fazer algumas anotações pelo que eu vi. Então, assim, isso vai, logicamente, entenda só, não é que ninguém aqui queira acusar alguém de algo, sabe? O que a gente quer fazer, eu acho que é passar limpo, para entender. Tudo que a gente sempre quis era entender por que é que o Campinense estava chegando nessa situação. Se tem um superávit lá de 2026, ora, vamos entender. Ah, porque eu tive que pagar isso, porque eu tive que pagar isso, porque eu tive que pagar isso. Porque não justificou. Tiveram 45 dias para justificar. Eu acho que deu uma oportunidade plena, contraditória, ampla defesa. Isso é um princípio constitucional. Tiveram todo o tempo. Bem, apresentaram essa questão depois do dia 1º de julho, como já falei. E aí vamos aguardar, né, o parecer do Conselho Fiscal, que vai ajudar muito a questão da auditoria, um novo contador que vai vir. Não é isso, William? Então aí vai ter como fazer a limpa até mesmo para proteger o clube, proteger o William, proteger e tentar resgatar valores que estão presos na Justiça do Trabalho devido a essa situação. Porque o que nós estamos apelando na Justiça do Trabalho não é por nada. O Campinense reconhece que os antigos gestores
tiveram essa problemática. Mas nós estamos olhando para os funcionários, nós estamos olhando para quem mais necessita, porque isso é um valor humanitário, acima de tudo. Ô, Tiago, aí, Queria fazer. Tiago, eu queria saber como o conselho vai se comportar, já que dois foram afastados, né, o Wellington e o Flávio, se diante de tanta prova, se há como ter uma punição do CPF nele fora do âmbito do clube, já que eles precisam, na minha opinião, ser responsabilizados. Né? Porque aí é o seguinte, tem que lembrar assim, a gente tem que falar da parte jurídica do clube. Isso porque o jurídico do clube é que ele vai tomar as medidas. Porque assim, quando o conselho ele não tem CNPJ, o conselho ele é parte do poder do próprio Campinense, é um poder, né, é uma instância. Então assim, o Campinense é que tem um CNPJ, quem tem o dono do CNPJ é que vai passar a tomar as medidas cabíveis. De repente uma ação de danos, uma ação de recuperação de danos que se fala, no caso. E diante da questão da auditoria ou questões que venha, porventura, fazer esse levantamento, isso vai facilitar. Torcemos que não precise, torcemos que consigamos aqui, né, ter ali, achar as provas suficientes para não responsabilizá-los. Mas caso isso aconteça, até porque o que é o papel do Conselho? O Conselho fez a investigação, indicou um relator, houve a mudança do relator, mas o novo relator ele teve tempo para poder fazer o relatório dele, entendeu? Ficou até um pouco mais tranquilo, até porque foi apenas ratificar o que já tinha sido feito na resolução 001 para a resolução 002, apenas ratificou, porque não houve resposta em nada, bem fundamentada e escrita. Então, a partir desse momento, entregamos o relatório ao presidente William, entregamos e vamos entregar o relatório também ao Conselho Fiscal, ao novo auditor, né, e também daí, dependendo do prosseguimento das investigações, até mesmo porque aqui na resolução fala em aprofundação, e daí, aprofundamento, e aí nós teremos essa devida resposta lá na frente. Ok? Obrigado. Obrigado a vocês, pessoal. Vai cagar. Só tirar aqui. Tá.